Olá, seja bem-vindo novamente ao canal. Eu sou a Juliana Bittencourt, eu sou coach e tô aqui para ajudar você a desmascarar o seu ego. E nessa série nós vamos fazer isso usando um personagem de uma série sensacional que está rodando no Netflix, chamada Lucifer. Então, prepare-se para enfrentar os seus demônios nesta série e nessa série de vídeos que eu vou estar fazendo. Porque é justamente esse o objetivo, fazer com que você olhe para aquilo que te traz medo, que te traz alegria, traz felicidade, ou traz pavor, ou traz limitações, para que você possa justamente transpor elas. Foi justamente tudo isso que eu senti ao ver a última temporada da série, que foi lançada agora essa semana de maio, que é a quarta temporada, né? Então eu tive medo, tive pavor, alegria, ri, chorei, tudo isso ao assistir a série e perceber como eles fizeram ela de forma muito amorosa e querendo passar realmente uma mensagem de que nós olhássemos para dentro de nós mesmos e olhássemos também para tudo aquilo que está fora e através disso a gente se ajude a ressignificar algumas coisas e a quebrar, sair das nossas próprias limitações. Eu vou dar alguns spoilers e vou falar um pouquinho da série, então para quem não viu, aproveita, vai lá, assiste. Vale muito, muito, muito a pena. Garanto que você vai super amar. Então, e daí você volta aqui, né? E se você não assistiu e quer assistir, quer ver o vídeo tendo spoiler mesmo assim, tudo bem, pode continuar, tá? Então vamos lá para alguns, para chegar no ponto que eu quero chegar, né? Eu vou trazer vocês contando a história do Lúcifer dessa série. Então a história começa com ele, o diabo vem para a Terra, vem andar, caminhar sobre a Terra, porque ele está cansado do inferno, está cansado de ficar lá punindo as pessoas. Então ele se rebela e sai do inferno e vem para a Terra aproveitar. Aqui ele vira o dono de uma boate, onde só tem droga, sexo, rock and roll, enfim, tudo que a gente puder imaginar, que é justamente aquela imagem que a gente tem, né, do diabo, do que é errado, do que é proibido e do que, enfim, por aí vai. Só que no meio desse caminho, ele um dia, através das sincronicidades, das coincidências do universo, ele vai parar numa cena de crime e ele conhece a detetive Chloe Decker. E quando ele conhece ela, ele percebe que os poderes dele, porque sim, ele tem poderes, né? Ele percebe que os poderes dele não funcionam com ela. E ele resolve ir atrás para descobrir o porquê. Justamente porque os poderes dele funcionam com todos os humanos. Então, o que ela tem de especial? Mais do que isso, a primeira coisa que ele pensa não é o que ela tem de especial, é o que o pai dele, Deus no caso, tá querendo aprontar com ele, através da Chloe, que os poderes dele não funcionam. E aí começa toda uma trama onde, para ele, tudo gira em torno dele, tudo gira em torno do ego dele, né? Quando ele tá nas cenas de crime, sempre se trata de algo dele, que ele tem que aprender ou que ele tem que mudar. Nesse caminho, tentando se entender, ele vai parar num consultório de uma terapeuta, de uma psiquiatra que atua como terapeuta. Eu acredito que nos Estados Unidos isso é bem comum, né? O psiquiatra, o trabalho dele não necessariamente é dar só os medicamentos, mas como fazer a terapia, as conversas e tal. E ele principalmente faz isso com a doutora Linda, que é a terapeuta dele, né? E no próprio consultório é bem engraçado porque ela tenta falar as coisas para ele diretamente, mas ele sempre interpreta como isso é para Chloe, ou isso é para Menadiel, que é o irmão dele, que é um anjo, ou isso é para um outro demônio que veio com ele do inferno e está aqui sobre a terra. Sempre é sobre o outro, nunca é sobre ele, tá? Só que com o passar da história, ele começa a se revelar, se importando com os outros assim, com a detetive,
com os próprios casos em si, com as pessoas que sofrem, né? Que morrem, ele começa a demonstrar que se importa. E ele mesmo não entende aquilo. Então aqui vai o primeiro link para você fazer com a sua vida, tá? Quando a gente nunca viveu um sentimento, ou quando a gente acha que não viveu, quando ele aparece pra gente, a gente não consegue identificar. A gente não consegue saber o que é. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém que, enfim, sofreu violência enquanto era criança, um homem, uma mulher, né, sofreu violência do pai ou da mãe, cresceu, enfim, cresceu, se rebelou, depois, sei lá, casa e sofre violência doméstica e, enfim, né, tem muitos casos de pessoas que no casamento não dão certo, apanha, bate, fica aquela coisa toda, tá? Vou dar só esse exemplo, né? Quando a pessoa, por exemplo, resolve sair desse casamento e encontra um amor, aqui eu vou dar um caso da mulher, né? Ela não consegue, de início, perceber e entender o que é o amor, ver o amor. Então, por exemplo, a mulher começa a sair e vem alguém com boas intenções, um cara legal, um cara apaixonante, pá, 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 pá. E ela não consegue perceber isso no outro, porque ela tá com tanto medo de sofrer aquilo que ela sofreu anteriormente, por exemplo, que ela não consegue identificar o amor. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas, quando se apaixonam, fogem, né? Quando se percebem tomadas por um sentimento, tomadas por uma paixão e nunca viveram aquilo, elas fogem, elas não se entregam para viver. E daí depois, às vezes, reclama que, meu Deus, eu não encontro o amor da minha vida, não encontro a alma gêmea, não, né, meu casamento não deu certo, ou isso ou aquilo, sabe? Então, essa é uma percepção que a gente pode ter, a primeira lição que a gente pode tomar. Então, muitas vezes, não é o outro, muitas vezes não, né? Sempre. Nunca tem a ver com o outro. Sempre tem a ver com a gente. E essa é a primeira lição que o personagem Lúcifer traz para nós. Nunca tem a ver com o outro. Sempre tem a ver com a gente. Tudo aquilo que a gente está vendo no outro, e na quarta temporada tem até uma frase que a terapeuta fala explicando isso para ele, tudo que está fora da gente é simplesmente uma projeção daquilo que está dentro da gente. Né? Todos nós, como seres de energia, emanamos vibrações, frequências, a própria energia, o próprio sentimento, né? E quando a gente emana isso, a gente retorna mais disso. Então, se, por exemplo, a pessoa ou sofreu violência, ou foi amada, ou, enfim, sofreu rejeição dos pais quando criança, e que mais que a gente pode dar de exemplo aqui, né? Ou era uma criança que era considerada problemática, criança que os pais brigam muito, que diziam que a criança era um problema, que a criança estava fazendo as coisas erradas, e por aí vai, né? Quando fica adulta e tem a oportunidade de viver o outro lado da moeda, viver o amor, de viver a coisa boa, ser elogiada, né? O elogiado, a pessoa não consegue perceber, a pessoa não consegue aceitar, né? Aqui outro exemplo, muitas vezes, quantas vezes você já foi elogiado, você se sentiu mal com aquilo, como se você não merecesse, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber que a gente pode usar esse personagem tão diferente para se perceber sim, apesar de ali parecer que é o ego dele, aquela coisa tão horripilante, né? Que ele só pensa em si, ele só fala de si, ele, meu Deus do céu. Mas é literalmente assim que as coisas funcionam. Tudo se trata de nós. Tudo está a nosso dispor para nosso aprendizado, para nós olharmos para dentro de nós mesmos. E ao longo da série isso vai se revelando, isso vai se mostrando através desse personagem e não só dele, de todos os outros. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui.
E vou convidar você para continuar nessa série, ver o próximo vídeo falando, desmascarando o seu ego junto com o Lúcifer. Um beijo no coração, amo você e até mais.